Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Os eleitos nacionais retomaram os trabalhos da primeira sessão ordinária de janeiro com uma declaração política do PAICV. O maior partido da oposição recorreu aos dados estatísticos do INE, Banco Central e do inquérito de Afrobarómetro para traçar uma análise da situação económica do país, que na ótica do PAICV caracteriza-se por muito difícil, sobretudo com a perda de poder de compra da população cabo-verdiana e perspectiva um ano que o ano 2025 não vão ser tão fácil. Mário Teixeira, deputado pelo Círculo Eleitoral da África, foi o porta-voz do grupo parlamentar do PAICV na declaração política que iniciou os trabalhos desta quinta-feira. O PAICV começou por traçar a situação económica do país, que caracteriza de mau, baseando-se numa análise comparativa entre os dados do Instituto Nacional de Estatística e os do inquérito do Afrobarómetro. Começando com algumas boas notícias, os dados apontados pelo Governo de 2024 indicam o seguinte panorama. No primeiro semestre de 2024, a economia crescerá 9,7%, dados do BCV, a inflação a 1%, dados do INE, a taxa de desemprego em 8,8% e a pobreza extrema a cair em 2,28%, dados do INE. Outro sim. Os últimos dados da Afrobarómetro dão conta que 7,9% da população enfrentava problemas em levar a panela ao lume. O mais grave, 65% da população cabo-verdiana, pelo menos uma vez ou sempre, ficaram sem salário ou outra fonte de rendimento. Isso denota uma inconsistência e ilusão decorrente dos dados relativos ao PIB, à dívida pública, sobretudo à inflação e à pobreza. E isso tem provocado uma erosão do poder de compra das famílias, particularmente as mais desfavorecidas. O PAICV critica o governo por ter falhado no combate à pobreza extrema, com estratégias ineficazes e falta de investimentos em áreas fundamentais para fazer face a esta problemática. Que a estratégia de combate à pobreza deste governo do MPD, liderado pelo Dr. Ulisses Correia Silva, tem-se resumido na transferência de renda através do rendimento social às famílias que vivem na extrema pobreza. O governo tem descurado aspectos fundamentais da luta contra a pobreza, da redução da pobreza, nomeadamente o investimento em áreas-chave, como o ensino de qualidade que foi prometido e o aumento no investimento na geração de emprego digno e remunerado. Políticas inadequadas que para o PAICV têm tido repercussão nas políticas externas, exemplificando com a decisão do Banco Central em aumentar algumas taxas que vão obrigar as famílias a fazerem ainda mais sacrifícios. Esta subida do BCV já está a ser repassada pelos bancos comerciais aos seus clientes, o que irá substanciar em pressões nas famílias cabo-verdianas que têm renda média, provavelmente os mais afetados, sendo que essas são as que usam em grande medida os serviços de financiamento. Elas terão os seus custos de financiamento mais caros e, deste modo, serão obrigadas a sacrificar mais o seu rendimento para suportar os créditos com habitação, seguros, saúde, educação e transportes. O PAICV termina sua declaração política instando o governo a recorrer ao Orçamento do Estado para 2025 para alocar recursos no sentido de corrigir as desigualdades geradas no mercado da estabilização, acrescentando ainda que o país precisa redimensionar as suas estratégias também para o mercado da CDAO.